a respeito exatamente desse... fez uma pesquisa empírica detalhada a respeito da PBH ativos e que está passando por um processo aí de CPI na Câmara Municipal de Belo Horizonte hoje, né? Mas é basicamente uma empresa criada pela prefeitura cujo patrimônio é toda a dívida ativa do município e as propriedades imobiliárias que deveriam ser usadas, né, na formulação de políticas públicas, que passa a ser garantia para investidores que entram em parcerias público-privadas que o município oferece também através da empresa. Então, se o neoliberalismo, em muitos lugares, libera a renda da terra das amarras criadas pelas políticas públicas do Estado keynesiano, né, que resolve, como eu falei, o conflito entre capital industrial e rentista a favor do primeiro, e ataca a renda como um setor que drena, né, improdutivamente a circulação de valor, o neoliberalismo também traz a prevalência do financeiro sobre ambos, né, sobre o capital industrial e o rentista, e ele resolve esse conflito de uma forma conservadora ao enxergar na renda uma forma adicional de extração de valor que o financeiro pode subsumir e direcionar para si. E isso é um processo que dá ao financeiro a capacidade de extração de renda de uma base ampliada e difusa no espaço social, né? Alguns autores, o Michael Hart e o Antônio Negri, têm abordado a questão urbana a partir dessa ideia, né, de que se a produção no pós-fordismo e nesse capitalismo cognitivo passa a acontecer em qualquer lugar na cidade, né, mesmo estando presa nela, a renda acoplada ao imobiliário se torna uma forma de subsunção que vai fazer que esses circuitos canalizem mais valor, mais valia na direção dos capitais que estão sendo remunerados e reproduzidos no processo ampliado. E, para além disso, há uma inserção das finanças também na ampliação do estoque de crédito concedido, que a gente tem um ponto de vista menos otimista em relação a isso, do que costuma ser, inclusive, por parte do que a gente costuma ver, inclusive, nos economistas keynesianos. E isso significa, de certa forma, uma ampliação do endividamento da população e que tem levado alguns geógrafos aí nos últimos anos a tratarem da transformação da cidade como máquina de crescimento, né, que é a metrópole da indústria do regime fordista keynesiano, na cidade como máquina de endividamento do regime neoliberal. Então, eu não vou conseguir dar uma conclusão propriamente dita para isso, eu só quis trazer esse panorama, que é um panorama da interface dos estudos urbanos contemporâneos com uma certa geografia econômica e uma certa economia política, né? E eu peço desculpas que pode ter sido uma fala um pouco pessimista, mas por trás eu acredito que existe um otimismo da ação possível e da ação concreta em curso diante desse agenciamento de coisas aqui, né? Então, esse é o nexo econômico-espacial da cidade brasileira contemporânea. A gente consegue interpretar várias coisas que estão acontecendo na metrópole atual a partir dessa noção, né? E, não por acaso, tem ligações claras e diretas com o que vem ocorrendo em escala nacional, que é algo que vai, talvez, para além da velha máxima do primeiro como tragédia, depois como farsa, né? E talvez a gente esteja chegando numa certa síntese aí do caráter absolutamente trágico, né, da própria farsa disso que a gente está vivendo no país hoje, nesse momento. É isso. Muito obrigado. Bom, e chegamos então ao momento do que eu chamei no início de o tiroteio. Eu solicito que aqueles que tenham perguntas, questões a levantar, venham ao microfone, se identifiquem e façam a sua questão, identificando o palestrante ao qual ela está sendo direcionada, ou se a todos. Tá certo? Aguardamos o primeiro. Por favor.
bem. Eu cumprimentar a todos os palestrantes. Eu resolvi falar porque ninguém se apresentou e uma mesa tão à esquerda assim, né? Os 3 palestrantes, à exceção do Eduardo, não me surpreenderam. O Eduardo me surpreendeu, quer dizer, pessoas ao longo do tempo caminham para a direita. O Eduardo deu uma caminhadinha para a esquerda, virou. Meus parabéns pela sua exposição. Só que pegando, tem um panorama interessante e tal. Eu só pegaria o seguinte, os economistas, né, estão saindo, nós estamos assim numa situação muito grave da chamada economia, né, a nível mundial, né? E se você perguntar assim, qual que é o problema, né, o drama da economia, eu vou sintetizar numa estatística, né? Na minha avaliação, a economia se tornou, né, ao longo de 200 anos, mais ou menos 90% ideologia e 10% ciência, né? Eu fiquei tentando batalhar nessa parte científica. A esquerda e a direita, né? Mas o mainstream, que é o dominante e tal. Pegando a questão do Edésio, né? O Edésio, ele pegou várias questões que eu diria que são microeconômicas, mas a microeconomia real. Você fala assim, qual que é o problema da economia, né? Quer dizer, a economia é o projeto de você ter uma visão micro e entender a dinâmica a partir do micro, depois você sistematiza isso a nível macro. O que nós temos é que a economia a nível micro ela é ideológica, né? Nós temos, por exemplo, a número 1 é a teoria da concorrência perfeita, né? O que existe a exceção a isso, que é a micro real, são exceções, né? E a coisa urbana, que em termos micro, ela é muito complexa, então ela está mais distante. Então, você pedir para um economista entender a realidade urbana, isso inclui a questão de como é que se determina preços. Não, o economista ideológico, ele não entende também de preço. O preço é um aspecto importante da realidade, mas ele não entende. Ele entende teoricamente aquela teoria. Então, esse é o sentido do desastre, né? Quer dizer, a história é que a economia é uma ciência triste, porque ela é ciência racional, não. Eu acho que ela é uma ciência com um predomínio ideológico muito forte e a parte científica ficou muito prejudicada. Então, eu tenho muita antipatia por macroeconomistas, porque supostamente eles teriam uma visão micro, né? Um colega comum nosso, né? Salazar, né? Quando eu estava no 5º ano, no primeiro ano da escola, falei, olha, estou querendo desistir de economia. Estava pensando em alternativas, que não a economia. Ele falou, não, quando você chegar no 5º período, você vai começar a entender tudo e tal. E o que era que ele estava falando? De integrar o macro e o micro, só que essa micro não explicava nada, né? A micro que nós aprendemos. Não explicava absolutamente nada. Era uma micro ideológica. E isso continua, foi perpetuado. Não houve avanços significativos nisso. E aí os economistas estão fora dos problemas reais do mundo. Pegando agora um economista britânico, Paul Mason, tem uma pegada muito parecida com muita coisa que foi falada aqui na mesa, né? Então, ele não tem preconceito contra nenhuma corrente de economia, pega todas as correntes e aí coloca questões importantes do que está acontecendo no mundo hoje. Mais ou menos isso. Parabéns para todos. Obrigado. Por favor.
Bom, gente, bom dia a todos e todas. Agradecer as valorosas contribuições da mesa, que não tem mesa, né, da mesa redonda. Bom, meu nome é Flávio Torre, eu sou doutorando em Território, Sociedade e Desenvolvimento na Escola de Alto Estudo de Ciências Sociais de Paris. E eu queria direcionar uma pergunta que vai um pouco no que o Edés falou e também no que o Felipe falou, nessa questão que a gente assiste hoje, né, no urbano, né, de uma passagem, de um momento onde pareciam estar se consolidando algumas instituições de compartilhamento, de produção do urbano, né, das condições urbanas, da normatização e da regulamentação urbana, em formatos, né, híbridos, participativos, que tem diversas nomenclaturas aí, para uma nova configuração, onde esses fóruns eles são deixados de lado, né, e que o Felipe começou a tocar, o Edésio também tocou, de diversas outras formas de agenciamento e de decisão sobre a alocação de recursos públicos. Tá? O Edésio falou rapidamente, né, tanto em PPPs, ocupações urbanas, e também essa nova forma mais radical de avanço do capital financeiro, né, que é essa questão da securitização da dívida dos municípios. Tá? O Felipe falou rapidamente no final, acho que talvez comentar um pouco mais sobre isso e especificar um pouco mais isso, deixar isso mais explícito, né, de como que isso pode se transformar nessa questão do endividamento na cidade, né, e como que isso tem efeito direto na conformação de políticas públicas, tá, e na financiarização dos municípios, nas finanças dos municípios, no médio e no longo prazo. Tá? É isso. Obrigado. Edésio começa? Ou quer o Felipe primeiro? Vamos ver se tem mais 2 ou 3 perguntas, que eles respondem por bloco. Ele, depois você. Bom dia a todos. Essa questão urbana, o planejamento urbano, o planejamento regional, etc., é uma questão extremamente contemporânea, mas não é tão novo assim. É uma questão antiga. Deixa-me primeiro me apresentar. Meu nome é Carlos Rodolfo, eu sou do Corecon da Bahia. Essas questões que os palestrantes trouxeram, apesar de serem, digamos assim, questões que preocupam, né, principalmente no que diz respeito à vida das pessoas nas cidades, evidentemente trazem por trás todo o modo de vida e principalmente todo o modo de produção. Se antigamente a população vivia na área rural e não vivia nas áreas urbanas, é porque nós tínhamos um modo de produção essencialmente agrícola. Hoje nós temos um modo de produção essencialmente industrial e de serviços e comercial. É óbvio que as pessoas, né, vão migrar do campo para a cidade, porque é lá que se concentram as principais atividades de produção econômica. No início, a industrialização, com isso as cidades cresceram, o Brasil experimentou um processo muito acelerado de urbanização, né, por conta do seu rápido processo de industrialização. Isso também está acontecendo na China e em outros países do mundo, né, que estão se industrializando, ainda retarditariamente, mas também ocorrerá em todos aqueles países onde a produção agrícola tende a diminuir. Bom, a questão dessas cidades inchadas, essas megalópolis, né, grandes metrópoles, ou até regiões urbanas, regiões metropolitanas totalmente urbanizadas, com populações de milhões ou bilhões de pessoas, evidentemente trazem, no meu modo de ver, uma questão que é básica, é essencial e que nós precisaríamos observar com maior atenção,
Qual é? A questão da gestão das cidades. Tá? Uma coisa é administrar uma cidade de 20 mil habitantes, outra coisa diferente, totalmente diferente, é você administrar uma cidade de 20, 30 milhões de pessoas. Como é que as pessoas participam nessa gestão? Né? Como é que elas, de fato, né, vivendo numa área urbana, se apresentam como protagonistas dessa vida? Me parece que é uma exclusão tão forte na cidade que as pessoas não se identificam com a cidade, porque elas não governam a sua cidade. Pelo contrário, governam para elas, e governam de uma forma mal. Porque os governos, infelizmente, não representam os interesses dos cidadãos. Os governos representam os interesses dos capitais, né, da reprodução do capital. Todos os investimentos em infraestrutura urbana, todos eles são destinados justamente para favorecer o quê? O grande capital, o capital imobiliário, a indústria imobiliária. E isso, evidentemente, exclui as pessoas. Porque a cidade, as pessoas, elas querem o quê? Uma cidade humana, uma cidade de convivência, onde as pessoas possam se identificar, onde as pessoas possam se educar, trabalhar, né, ter lazer, etc., etc. Mas isso nós não estamos vendo no mundo contemporâneo, com esse processo tão acelerado de urbanização e tão excludente em termos de participação social na definição e no destino das cidades. Então, eu gostaria que os palestrantes, por favor, comentassem um pouco sobre isso. Obrigado. Para fechar o bloco, a colega participante ali. Bom dia a todos. Na verdade, não é nenhuma pergunta, eu gostaria de ouvir sugestão de vocês. Meu nome é Lívia, eu sou graduanda de Ciências Econômicas da Rural, e eu queria perguntar, primeiro, assim, específico para o Eliésio, que você falou sobre territorializar, né, as políticas, de uma forma geral. E, assim, acredito eu que seja de uma forma, né, a promover, de alguma maneira, uma relação dialógica na sociedade entre os agentes. Eu queria perguntar, assim, no caso, sugestão, como, de que forma prática, de uma forma prática, como fazer essa relação dialógica funcionar, né? E, no caso, eu também queria perguntar, também mais específico no caso do Eduardo, que ele falou sobre a questão de que o metrô não seria viável, né? Pelo que eu entendi, que seria muito mais viável a questão dos ônibus. E aí eu queria perguntar, duas sugestões que eu gostaria de ouvir, né? Uma, de uma forma geral, como isso se daria nas cidades, principalmente metrópoles, assim, e principalmente falando do Rio, agora, que existe uma problemática, e cada cidade, metrópole, vai ter as suas, né, específicas, mas, assim, no Rio, eu acho que eu posso dizer, acredito que eu posso dizer que existe um monopólio, assim, nas empresas, né, de ônibus no Rio de Janeiro. E como lidar com isso, tentando acontecer essa mobilidade de forma mais, essa mobilidade pública funcionando, de qualidade, como fazer isso tendo essa situação, essa problemática no Rio? Que você tinha falado sobre territorializar as políticas nas cidades, aí como isso se daria de forma prática. Obrigada. Bom, vamos começar aqui pelo Felipe, então, ok? Pode ser? Muito rapidamente, a questão do Flávio. A gente ainda está tentando entender esse negócio, né? PBH ativos é uma coisa que apareceu aí, a gente não sabe se a gente tem todas as informações que a gente precisa ou não, tem essa questão para começo de conversa. Mas eu enxergo, a interpretação que eu tenho é que é um movimento de criação de ativos financeiros, né? Usando o patrimônio da própria máquina pública municipal, que tem um certo patrimônio no imobiliário público, né? E nessa coisa que é securitizada, que é a dívida ativa do município, a receber do município, que vira ativo financeiro que é comercializável, né? Que pode ser comprado e vendido por capitais especulativos, né? E, de certa forma, é uma maneira de driblar a lei de responsabilidade fiscal. Mas não, aí é engraçado a gente defender a lei de responsabilidade fiscal agora, né? Porque
a gente atacou ela tanto no passado, porque foi uma forma de cortar pela raiz a possibilidade dos municípios e dos estados fazerem qualquer forma de gasto contracíclico, de política keynesiana, né? É um disciplinamento das escalas menores, independente dos processos democráticos que estivessem acontecendo nessas escalas, né? Mas o que não é driblar a lei de responsabilidade fiscal na direção de fazer isso, mas na direção de implantar, de certa forma, o que o pessoal lá da Auditoria Cidadã da Dívida chama de sistema da dívida, o sistema da dívida pública sendo implantado na escala da mesma forma que ele existe no governo federal e que é um sistema de valorização de capitais financeiros, né? Ao fim e ao cabo, né? Então, ainda estamos tateando, querendo perceber o que é isso, mas tem uma coisa nova, né? Que a financiarização atingindo esse nível de complexidade, de profundidade institucional, aí, que consegue driblar várias coisas na legislação. E não por acaso está aí a CPI acontecendo na Câmara do município nesse momento, e o ex-prefeito tentou barrá-la, né? Ele fez um movimento direto de tentar barrar a intimidação do pessoal dos movimentos, inclusive. Vamos ver, estamos tentando entender ainda, mas a minha percepção, um pouco impressionista, usando os termos do Roberto aqui, vai nessa direção. Deixa eu falar, então, uma vez. Na ordem inversa das falas. Eu vou me centrar na questão da gestão, né, que ele levantou. Eu acho que é a grande questão, né? Quer dizer, eu comentei aqui que nós temos esse programa aí dos lugares de urbanidade metropolitana, uma tentativa muito débil, mas de levar a cabo uma das propostas políticas centrais do planejamento metropolitano, que é transformar os agentes, a população, no limite de objeto em sujeito de planejamento. Então, implicaria num processo de mobilização, de organização, que é extremamente difícil. Do ponto de vista dos arranjos de gestão, seja municipal, seja metropolitano, eu falei, quer dizer, nós tivemos vários avanços, né? Tivemos, Minas Gerais tem um conselho deliberativo, com a participação da sociedade civil, que tem sido muito interessante, caótica em alguns momentos, mas que tem avançado. Você vai ver esses municípios metropolitanos, você tem conselho de bacia, você tem conselhos municipais diferenciados, etc. Mas, quando você vai ver como é que a coisa funciona mesmo, a gente não chega a fazer uma mudança significativa, né? Quer dizer, é preciso um processo de politização ou de mobilização social e política muito mais significativo. A gente tem apostado no papel da universidade. Quer dizer, a universidade é um interlocutor legítimo, né, tem condições de levar informações, de sistematizar informações, de trabalhar com eles. Acho que a gente está vendo um momento, estava vendo, pelo menos, até esse caos aí dos ladrões e canalhas, mas antes disso, nós estávamos vendo uma situação onde as condições da universidade trabalhando com extensão, se envolvendo mais com as comunidades, etc., era muito significativo. Agora, a universidade está em completa crise, não tem dinheiro para nada. A gente continua fazendo isso, mas em condições muito mais precárias. A gestão, do ponto de vista da gestão pública, e a grande questão é como você controla os interesses do capital, né, que são completamente opostos, de uma certa maneira. Eu acho que não precisariam ser necessariamente, mas aí tem todo um problema, mas são opostos ao interesse do conjunto da população, muito naquela linha da socialização das perdas e privatização dos lucros, né? Quer dizer, sempre essa dinâmica. Apesar de todos os instrumentos que nós temos de política urbana, que foram criados, que são avançados, que são referência, inclusive em várias partes do mundo, etc., nós não conseguimos transformar eles em coisa objetiva. Em parte, por desconhecimento e por falta de propor alternativas mais viáveis, elas estão começando a aparecer, me parece, e, em parte, pela fragilidade política do país, né? E pela própria natureza desse capital especulativo que atua nas cidades, que é da pior qualidade possível, né? Então, enfim, eu concordo que é o problema central, o problema da gestão,
mas de muito difícil solução, só mesmo num processo político aí de médio prazo. Eu vou fazer, então, um comentário sobre a pergunta sobre a questão da territorialização, né, das políticas. Eu tenho para mim que existe um mito recorrente de que os problemas urbanos, sociais, ambientais, né, que têm sido identificados, que têm determinado essa baixíssima qualidade da vida urbana no Brasil e em outros países, decorre da falta de planejamento, da falta de gestão, da falta de políticas, da falta de leis, da falta de recursos. E eu tenho para mim que isso é um mito. Na verdade, é o contrário. Eu acho que o modelo que está aí decorre do tipo de planejamento, do tipo de política, do tipo de gestão, da maneira como recursos crescentes têm sido utilizados, né? Quer dizer, acho que a gente tem que compreender melhor essa relação entre políticas públicas, ordem jurídica, a lógica da ação do Estado, o lugar da sociedade, as disputas que se dão, né, na consolidação e perpetuação desse modelo, dessa forma, desse padrão de produção de espaço urbano e de cidade, né? E um dos problemas, para mim, é a falta de articulação que se dá entre conceitos, entre políticas, entre leis, entre movimentos sociopolíticos também. Quer dizer, o urbano que não fala com o rural, que não fala com o ambiental, o transporte que não fala com a habitação, que não fala com o meio ambiente, que não fala com o saneamento, essa ênfase sempre no setorial, né? E, sobretudo, a falta de cruzamento de todos esses aspectos com essa questão que eu chamei de central, que é a questão da estrutura fundiária, né? A concentração da terra, da propriedade da terra, o controle do acesso e do uso dos recursos naturais, né? Quer dizer, na falta dessa articulação e dessa territorialização, as propostas, as políticas e as intenções, as boas intenções, com frequência acabam sendo apenas isso, boas intenções, né? Pega, por exemplo, o grande urbanista brasileiro Jaime Lerner, está com um plano no momento de construir uma enorme cidade aqui do lado, ali na Lagoa dos Ingleses. São dezenas de milhares de lotes que vão gerar, né, na proposta dele, uma nova cidade para dezenas de milhares de pessoas, sem a previsão de um lote que seja de moradia de interesse social. Quer dizer, todo um contingente de pessoas, né, de trabalhadores, domésticos, prestadores de serviços de todo tipo, que vão necessariamente, né, trabalhar ali, não tem um lote previsto de moradia de interesse social. Da mesma forma que não tem previsão nenhuma de integração desse mega empreendimento, uma nova cidade, com uma política de transporte e mobilidade. A ficção é que as pessoas vão viver e trabalhar no mesmo local. Não existe isso, né? Quer dizer, o que a gente tem visto é essa repetição, perpetuação, consolidação desse modelo que, na falta dessa articulação entre as políticas e da sua, né, sobretudo, territorialização, né, considerando aí a estrutura da propriedade, nós temos aqui na região metropolitana de Belo Horizonte 45% da terra, aparentemente, pertence a minerações, talvez a uma mineração, e nada disso é levado em conta. Fazer política ambiental, né, os comitês de bacia, por exemplo, assim, a possibilidade de avanço é muito comprometido na impossibilidade dessa articulação das propostas de preservação ambiental com as leis de uso do solo, que determinam quem pode fazer o que, onde, como. Quer dizer, não há essa articulação mínima entre as normas de uso, ocupação, parcelamento, construção, preservação, né? Não há, a coisa é toda dissociada, é toda fragmentada, atravessada, né, por uma série de outros fatores e, sobretudo, não há essa consideração da centralidade dessa estrutura, né, fundiária que gerou toda essa cultura patrimonialista, da concentração da propriedade, nesse mito da propriedade individual, quando, na verdade, a enorme maioria da população brasileira tem outros arranjos de posse, de condomínios, de cooperativas, de fideicomissos, enfim, há uma série enorme de outras formas jurídico-políticas de acesso à terra e à moradia que passam por fora, né, dessa mitologia, né? Então, enfrentar isso, para mim, é um dos grandes desafios aí colocados.
Eu não tenho respostas para muitos dos problemas, inclusive problemas que eu tratei aqui. E acho também que quem supuser que tem as respostas, certamente está enganado. Por isso, eu coloquei bastante ênfase na questão da necessidade de experimentação. Existe, sim, uma correlação, se a gente pegar todos os países do mundo, entre aumento da renda per capita e a melhoria da qualidade de vida, medida de diversas maneiras, entre elas, por exemplo, com o índice de progresso social, já que nunca custa, né, enfatizar, o PIB é um péssimo indicador de qualidade de vida, né? Pois bem, apesar de existir essa correlação, existe também uma dispersão muito grande no sentido de que países com a mesma renda, diferentes países com o mesmo nível de renda, têm uma qualidade de vida muito melhor ou muito pior do que a média. O Brasil se encontra no segundo caso. Países como Costa Rica, Butão, Botsuana, a Noruega, encontram-se muito acima da sua situação, se fosse, né, plenamente aderente à média, à curva. Tá? O que significa que políticas nacionais, ou melhor, políticas desenvolvidas no âmbito local, regional, nacional, elas têm sim impacto. Tá? E é preciso que a gente experimente e reveja mundo afora, né? E nos comprometamos e nos envolvamos com o processo de implantação de soluções. Quem aqui tem mais de, vamos dizer, 30 anos de idade, né? Quando a gente fala em Medellín, na Colômbia, quando a gente fala em Bogotá, a primeira imagem que vem é de uma cidade em guerra aberta, com uma violência, uma mortandade altíssima, que era o que acontecia naquelas cidades há 30 anos, há 20 anos. Né? Hoje, é possível você caminhar em Bogotá ou em Medellín à noite sem medo de ser assaltado, sem medo de ser assassinado. O que não acontece em Belo Horizonte, ou no Rio de Janeiro. Né? Você anda à noite em Montevidéu sem medo, sem risco. Né? E aí, o que eles fizeram? Não foi uma decisão, não teve um mago com uma varinha mágica que chegou com, a partir de amanhã não tem mais crime aqui. Evidentemente que não foi isso. Né? Foram políticas construídas. E assim é que tem que ser feito. Né? Com o envolvimento das pessoas das formas mais variadas. De uma maneira, numa cidade de 20 mil habitantes, é de uma forma, numa cidade de 20 milhões, tem que ser de outra. Né? Existem inúmeros mecanismos de democracia direta que estão sendo experimentados com apoio na tecnologia de informação e comunicação, mundo afora, das mais variadas maneiras, algumas mais bem-sucedidas, outras menos bem-sucedidas. E é importante, então, que a gente perceba isso e adote, e acompanhe essas questões e as adote, né? E as melhore, e assim adiante. Por exemplo, a questão que a moça levantou, não guardei o nome dela. Como é que vai resolver, né, a questão do metrô? Seria ótimo se a gente pudesse ter milhares de quilômetros de metrô, mas está fora da nossa realidade, não é possível, não tem dinheiro para isso. Tá? Assim, né, qualquer um de nós percebe plenamente que a gente pode, eventualmente, alguns de nós, eventualmente, podemos ir passear na Europa, passar lá 30 dias, e para muita gente esse sonho já foi relevado, porque a pessoa sabe que só ganhar na loteria, isso está fora de cogitação. Então a gente tem que abandonar a ideia do metrô por essa razão, não tem grana para fazer. E ter ou não ter grana é uma questão objetiva, absolutamente objetiva, não é uma questão de destino e imutável, mas é uma questão sim objetiva. Então é preciso que a gente vá caminhando nesse processo. O ônibus é uma maneira barata de você permitir a mobilidade de grandes números de pessoas em longas distâncias. O ônibus é bom, é sempre melhor? Claro que não, a bicicleta é muito melhor. Mas a bicicleta, como eu disse, não serve para você levar uma pessoa a 30 km de distância, diariamente.
Então tem que ter outra alternativa. Né? Metrô não vai ter porque não vai ter grana. Ônibus, então tá, agora qual é a prioridade do ônibus? Tem que ter prioridade. Né? A gente tem que ter a ousadia, o cuidado, porque isso seria uma medida muito radical, e eu acho que as medidas radicais demais, primeiro, costumam ser inviáveis politicamente, segundo, volta e meia também contém erros importantes. Mas uma cidade, imaginamos, uma cidade que seja perfeitamente quadriculada, ou quase perfeitamente quadriculada, em boa parte do seu território, como, digamos, Barcelona. É fundamental que a cada 3, 4 ruas, digamos assim, no sentido norte-sul, no sentido leste-oeste, a prioridade seja total para o ônibus e, de repente, também para a bicicleta. Barcelona tem metrô, a solução lá terá que ser outra, não será essa. Mas é possível dizer, olha, na rua A, na rua X, na rua Y, só passa ônibus, ponto. Não pode passar automóvel. Né? Porque isso dará fluidez ao sistema de transporte de massa, ao sistema de transporte coletivo. Evidentemente que eu não vou me arriscar a dizer quais são as ruas em Belo Horizonte que deveriam ser transformadas dessa maneira. Seria uma maluquice minha. É preciso da gente ter o mapa da cidade, é preciso dialogar com as pessoas. E aí eu vou encerrar, poderíamos conversar muito mais tempo sobre isso, falando com um comentário a respeito de uma experiência muito recente. Diversas ruas em Nova York foram fechadas para o automóvel e transformadas em ruas para bicicletas e pedestres. Isso contou com a oposição muito forte, muito firme, de praticamente a totalidade dos comerciantes que moravam, que tinham lojas e tinham escritórios nessas ruas. Mas, por vários mecanismos democráticos, prevaleceu a ideia, sim, de fechar essas ruas ao automóvel e tal, deixar tudo para pedestre, bicicleta, etc. Hoje, a grande maioria dos comerciantes, dos donos de escritórios, está muito feliz com a mudança, porque aquilo fez a cidade reviver, fez aquela região da cidade reviver, melhorar a qualidade de vida, ter mais demanda de pessoas, inclusive para ficar, como dizem os gringos, hanging out, para ficar lá papeando, conversando, jogando dama, xadrez na rua, sei lá mais o que, coisas do tipo. Então, essas experiências têm que ser mais pesquisadas, conhecidas e publicizadas, porque eu acabei de dar um exemplo claro de que a oposição do capital se transformou rapidamente no apoio do capital a essa medida. Então a gente precisa de encontrar esses caminhos, porque afinal de contas vivemos, como disse o Papa Francisco, a casa é única, é a nossa casa, e só temos ela. Vamos inaugurar o próximo bloco de perguntas, e aí se inscreve. Não? Então, já que não há nenhum inscrito, agradecer aos nossos palestrantes, que nos honraram com a transmissão de seus conhecimentos, e agradecer a presença de vocês, participando desse congresso. E acho que esse é o tipo de mesa que ajuda a compreender uma coisa que alguns economistas já dizem há muito tempo. Ou nós nos convencemos todos de que a razão de ser economista é propiciar a felicidade para a grande maioria dos cidadãos do nosso país, ou não vale a pena. Muito obrigado.